gente bonita! Que prazer que é estar com vocês mais um sábado em que a gente se encontra para fazer, juntos e juntas, o nosso clube de leitura aqui do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Então, eu já cantei a bola, hoje é o nosso terceiro encontro e a gente vai contar com duas presenças super especiais. A primeira que eu quero já contar para vocês, já apresentar, é o nosso querido professor Magno. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mafê. Estamos aqui participando aí com muito orgulho. É uma honra para a gente estar aqui conversando a respeito de leitura, a respeito de cultura, né? A gente de ciências, apesar de não parecer, nós temos aí essa característica de cientista, fica pensando em algumas coisas que tem ali um viés construído socialmente que não tem nada a ver, né? Mas, na verdade, a gente precisa muito das leituras e adorou aí o convite. Vamos fazer um bate-papo aqui bem bacana, eu espero. E é muito legal isso que você trouxe, professor Magno, porque no decorrer assim dos encontros, né, do Clube de Leitura, a gente tem contado com a presença de professores, por exemplo, você de ciências, a professora Viviane de matemática, e a gente vai vendo que a leitura é para todos. Independente da nossa área ou daquilo que a gente mais goste, ela acrescenta, agrega para todo mundo. Né? É isso daí. Eu queria até, com a licença, de colocar assim, é um ponto de vista científico até, né? Que eu acho que a leitura ela faz uma coisa muito bacana e extremamente importante para a formação científica, sabe? Que é justamente ajudar a gente nessa capacidade criativa, né? A gente lê e a gente cria. É uma mágica, né? E a gente vai ganhando repertório, vai ganhando elementos para criar cada vez mais e melhor. Né? É isso daí. E aí eu quero também aproveitar esse momento para apresentar, para trazer para vocês a nossa querida embaixadora que topou estar com a gente hoje, a Bianca. Oi, Bia, tá por aí? Oi, pessoal, eu sou a Bianca, como professora Mafeliz, sou embaixadora do Centro de Mídias e também Study Grammar lá no perfil Study CMSP. Bom, eu tenho 17 anos e estou muito ansiosa para esse clube de leitura. Ah, querida, seja muito, muito bem-vinda. É um prazerzaço contar aqui com a sua presença hoje. A gente vai começar, então, a conversar um pouquinho mais sobre o Pequeno Príncipe. Por que eu digo um pouquinho mais? Porque no nosso último encontro, a gente fez, assim, a abertura, né, desta obra, O Pequeno Príncipe. A gente conversou um pouquinho sobre o autor, sabe, Magno, do Antoine de Saint-Exupéry. A gente viu um pouquinho como que a vida dele tem tudo a ver com o que se conta na história do Pequeno Príncipe, né? Então, não coincidentemente, ele era um aviador, né? Não coincidentemente, ele passa por alguns períodos da vida dele que ele está bem isolado, e aí ele faz reflexões que vão aparecer, né, na obra O Pequeno Príncipe. Então a gente falou um pouquinho sobre essas conexões entre a vida do autor e a obra, pensando quase como se O Pequeno Príncipe fosse alguma espécie de relato um pouco autobiográfico do autor, né? E aí, hoje, então, eu quero convidá-los a continuar o nosso bate-papo, a nossa conversa sobre O Pequeno Príncipe. Ele vai aí na tela, só relembrando o nome do autor, o Antoine de Saint-Exupéry, em francês, né? Pequeno Príncipe, essa obra, né, da década de 40, aí no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Importante a gente pensar também um pouquinho no contexto histórico. Ele chegou aqui, ó, para nos acompanhar no encontro de hoje. Aliás, não está só ele, né? Ele está aqui acompanhado de sua fiel amiga, né? A sua raposa. E aí, quero começar então fazendo uma citação, né, da obra, para que a gente já entre no clima. Em uma determinada altura, né, lá da nossa leitura da obra, o príncipezinho diz assim para a gente: é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, se eu quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Um príncipezinho diz isso para a gente. E o tempo todo, não só nessa frase, né, professor Magno, o tempo todo ele nos convida a olhar para as coisas, olhar para a realidade com outros olhares.
de uma outra forma, não é isso? Eu vejo nessa parte um cuidado que ele tem, né, de criar o cuidar também da natureza, né? Porque ao mesmo tempo que a larva, é uma passagem que tem ali, que ele fala dos baobás, né? E se você matar todas as larvas, você vai se livrar de um problema, parece, né? Mas aí você vai deixar que a natureza flua também de uma outra maneira. Então, tem vários momentos que eu vejo assim na leitura do livro, que há um cuidado muito grande com essa coisa da natureza, do cuidado da natureza, num contexto muito amplo, né? É uma obra, eu sou suspeito de falar, porque eu adoro a obra. Né? Tem isso mesmo, né? E aí o olhar, né, de quem vê essa situação e identifica o cuidado com a natureza é o olhar, claro, de uma pessoa que está conectada com a área de ciências, né? Sim. E aí que eu queria te perguntar assim, professor, você se lembra, na primeira vez que você leu esse livro, como foi? Então, aí eu vou contar um pouco da minha história, porque assim, eu fui educado na primeira educação, lá na alfabetização e tudo mais, ainda no período militar, né? E os livros que a gente lia eram livros assim, um tanto quanto rígidos e tudo mais, que levavam a uma certa formação que era ali desejada pela sociedade, essa que é a verdade. Então, no final das contas, eu perdi essa leitura enquanto criança e fui ler só depois da minha adolescência e tudo mais, ali já quase na entrada já da faculdade. Aí eu fiz essa leitura e me apaixonei pela primeira leitura, depois pela segunda, depois pela terceira. Recentemente eu fiz a leitura de novo, não sei se eu posso dar o spoiler, eu vou falar depois, mais para frente, qual foi a última leitura que eu fiz. Mas a primeira eu já tinha passado já pela adolescência, o que eu lamento, porque a gente percebe que essa criação, enquanto você, numa fase mais tenra, dá até para pensar nisso. Talvez a gente pense assim como uma aventura só, né? Que é uma aventura da maior qualidade, né? Não deixa de ser. Mas é um pouco mais que isso, né? É um pouco mais que isso. Um pouco bem mais que isso. Né? Eu acho que você tem razão. Quando a gente lê um livro numa determinada idade, depois a gente retorna a ele outras vezes, a gente lê de forma diferente. Né? E isso para todas as obras literárias, mas muito especialmente no Pequeno Príncipe. Né? Porque parece que ele vai se vinculando, ele vai trazendo coisas para a gente pensar que tem a ver com os momentos da vida em que a gente está vivendo. Né? A leitura da Bianca, por exemplo. A Bianca contou para a gente que ela é nossa estudante. Né? Aí, Bianca, vou te pedir para você contar qual é a sua idade. Então, eu tenho 17 anos, mas a minha primeira leitura que eu fiz do livro Pequeno Príncipe, na verdade nem fui eu que li. Porque o primeiro conhecimento que eu tive desse livro foi na escola, com a professora contando a história para nós, os alunos. A professora contava a história, mostrava assim os livros, as figuras. Tanto é que naquela época eu encarava o Pequeno Príncipe como um aventureiro, um menino assim, cheio de liberdade, que gostava de passear. Mas agora, minha última leitura, que foi justamente para recuperar, né, um pouco da memória que eu tinha sobre a leitura que eu tinha feito pequena, eu percebi que o Pequeno Príncipe é sim um aventurador, mas também ele é muito sábio. Se você for parar para ler o livro e realmente prestar atenção no que está escrito ali, tudo que ele escreve é o que nós passamos realmente na vida real. E ele tem uma dose de sabedoria incrível. Então, olha que legal, Bianca, porque tendo lido o livro 2 vezes, você já percebeu que a segunda leitura foi diferente, vai mais ou menos no mesmo caminho do que o professor Magno contou pra gente, né? Para vocês aí que estão em casa e que leram o livro, para a Bianca, para o professor Magno, eu vou fazer uma pergunta. Que é para a gente ver o quanto que o livro vai mudando a nossa forma de enxergar as coisas em vários aspectos. Eu vou perguntar aqui, para o professor Magno, que vai me responder assim, como qualquer um responderia, tá, professor? Professor Magno, o que é isto?
Então, o contorno parece um chapéu, né? É. Então, uma pessoa mais desatenta, que tivesse acostumada a olhar as coisas de uma forma bem automática, diferente da forma como o Pequeno Príncipe convida a gente a olhar, bateria o olho e diria assim, ah, isso aqui é um chapéu. É um chapéu. Porque tem ali a aba, né? Tem a aba, né? Tem a parte de cima, né? Aí, o Pequeno Príncipe, né? Ele conta assim pra gente: vamos olhar as coisas da vida de um jeito diferente. Vamos sair do automático. Vamos olhar com os olhos do coração. Vamos olhar com olhos de criatividade. Aí o Pequeno Príncipe olha bem assim, né? Para essa figura e ele diz assim: pois eu aqui, ó, eu cá comigo, eu acho que isso aqui não é um chapéu, não. Isso aqui é bem, ó, uma jiboia que engoliu um elefante. É verdade. Olha o olhinho ali da jiboia e o elefante ali. Aqui o olhinho, né? E o elefante na barriga dela, né? E na minha percepção, aí você me conta, Bia, o que você achou desse trecho, né? Na minha percepção, esse é o trecho em que o Pequeno Príncipe, e isso está logo no começo do livro, o Pequeno Príncipe ele já mostra pra gente que assim, essa não vai ser uma leitura como qualquer outra. O que você achou desse trecho, Bia? Bom, eu fiquei bastante chateada por conta que nesse trecho tem o mesmo trecho que as pessoas desencorajam o sonho dele de se tornar ali pintor, né? Que ele disse, eu poderia me tornar um pintor famoso, mas vou ter que procurar outro sonho para mim. Então é bem triste, porque ele era uma criança de 6 anos que estava ali conhecendo o mundo, se aventurando nas pinturas. Tanto é que a minha parede tá cheia de pinturas. Aí se a mãe viesse e falasse pra mim, Bianca, tá feio isso aí, para com isso. Me desencorajaria, então eu poderia ter perdido um futuro de pintora, por exemplo, como o próprio livro traz. Então é bem triste nessa parte, mas também nos deixa ali o pensamento de que temos que estar aberto ao novo, porque é uma jiboia que engoliu um elefante. Mas, mesmo assim, você, leitor, pode olhar e falar, não, isso aqui pode parecer uma montanha, pode parecer várias e várias outras coisas, basta deixar a imaginação livre. Nossa, que legal. É isso mesmo, Bianca. Como a história toda do Pequeno Príncipe é aquela história que convida a gente a abrir o nosso olhar e abrir o nosso coração, então ele está dizendo assim pra gente, ó, eu tô vendo aqui, ó, pra mim, assim, isso aqui é uma jiboia com um elefante na barriga. Mas a gente pode, fazendo um exercício de Pequeno Príncipe na nossa vida, a gente pode olhar e imaginar uma porção de coisas diferentes, né? O Pequeno Príncipe, ele fala um negócio que é bem bacana, estou lembrando agora, que é assim, né? O adulto, tudo você tem que explicar para o adulto, ele não entende. Verdade. Nessa parte, tudo você tem que explicar, né? Então ele desenhou isso daí, né? Ele fez um desenho, um rascunho lá. O adulto, ele é muito chato, né? Não sei se ele usou esse termo, você tem que ficar explicando para ele, não, isso daqui é uma jiboia que engoliu um elefante lá e tudo. É um show de criatividade, né? Show. E é retomado esse aspecto que a Bia trouxe, né? Bia, né? Não é, Bia? Esse aspecto é retomado em várias partes do livro, né? Que ele fala, eu sou um desenhista de jiboia que engole um elefante. Isso. Ele retoma. É assim, um bom humor, né? Que ele tem em todo o livro. Eu acho que até a última parte ele ainda comenta a respeito disso. Isso mesmo. Só um detalhe, fazendo uma autopropaganda aqui, essa montagem, esse quebra-cabeça aí de encaixe, eu que fiz, foi o professor Magno que fez. Que eu achei, tão fantástico isso que eu usei a minha criatividade para fazer também essa menção aí à passagem do... Está logo ali no comecinho, a primeira está na página 10 por ali. Isso. Aliás, professor Magno, não só você usou suas habilidades, sua criatividade para fazer aqui, né, a jiboia com o elefante, como também para produzir, né, a sua versão do avião, né, do aviador, né, quando ele cai no deserto e ali ele tem a oportunidade de conhecer o Pequeno Príncipe. Então aqui também, ó, o fruto das mãos, né, da imaginação e do trabalho do professor Magno. Muito lindo. Gente, vou convidar vocês a acompanharem conosco um vídeo que vai contar um pouquinho, talvez muita gente não saiba, mas a gente tem aqui no Brasil um museu do Pequeno Príncipe. Vamos conhecer juntos? A gente já se encontra. Olá, hoje nós viemos conhecer
La Grande Vallée, aqui em Itaipava. É um centro cultural dedicado ao Pequeno Príncipe. É, na verdade, a casa onde Exupéry, o escritor de Pequeno Príncipe, que também era aviador, descansava aqui no Rio de Janeiro quando fazia seus voos internacionais pela Aeropostale. Vamos lá conhecer essa história? La Grande Vallée, ou Casa do Pequeno Príncipe, é um sítio que foi refúgio de pilotos franceses, entre eles Antoine de Saint-Exupéry, que além de piloto era escritor e autor da segunda obra mais traduzida do mundo, O Pequeno Príncipe. Eles trabalhavam para a empresa de correio aéreo Aeropostale, que na década de 30 fundiu-se com outras companhias aéreas para formar o que nós conhecemos hoje como Air France. A visita à La Grande Vallée é cheia de histórias e curiosidades para se ver e ouvir, contadas pelo simpático proprietário José Augusto, que cresceu ouvindo essas histórias do próprio pai, que em 1938 comprou a propriedade. Além das informações recebidas pelo próprio pai, o senhor José Augusto fez muitas pesquisas, e o resultado é um rico acervo que reúne objetos, documentos, livros, cartas, fotos, entre outras coisas. Tudo sobre a história dos primórdios da aviação, dos aviadores que passaram pela propriedade e também sobre o livro O Pequeno Príncipe. A visita é super indicada para quem é amante de história, literatura, aviação ou simplesmente gosta do livro. Para visitar o local e participar da visita guiada, é necessário agendar um horário. O valor do ingresso custa R$ 25,00 a inteira. No acervo de La Grande Vallée estão peças raras como um LP, lançado em 1957, que tem a história do príncipezinho narrada pelo ator Paulo Autran, com músicas de Tom Jobim. No final da visita é possível comprar lembrancinhas lindas feitas por artesãos locais, como esses quadrinhos feitos por uma senhorinha de 94 anos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site da casa, onde é possível obter várias informações. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pois é, quem diria que Antoine de Saint-Exupéry tinha uma casa aqui no Brasil? Nossa, eu estou estupefato com isso. Eu também fiquei quando eu descobri. Excelente surpresa, não essa é? daí. Uhum. Sensacional. Aqui no estado do Rio de Janeiro, então, para quem tiver um dia oportunidade de visitar o sítio La Grande Vallée, né, onde ele descansava de suas viagens, né? Quem sabe não foi numa dessas estadias que ele concebeu a história do Pequeno Príncipe, não é? Pode ser, pode ser. Então, pessoal, eu vou colocar aí na tela uma perguntinha que eu quero que vocês pensem bem nela. E eu vou fazer a mesma pergunta para o professor Magno e depois para a Bia. Professor Magno, a pergunta é: que aprendizagens, que reflexões a leitura do Pequeno Príncipe trouxe para você? Eu acho que é bem essa que a gente acabou de falar sobre o adulto, né? O livro todo, agora na última leitura, eu percebi assim, que o cuidado, na verdade, do autor é de manter uma visão infantil para as coisas que valem a pena na nossa infância. E a gente perde quando adultos. Eu não vou dar o spoiler, porque eu recomendo fortemente que quem não leu, leia, né? Mas em vários momentos do livro ele faz uma crítica e uma autocrítica ao mundo adulto, preocupados com algumas coisas. Eu vou citar só uma coisa: a gente é muito preocupado com velocidade, com rapidez e com essas coisas, e às vezes é importante a gente dar uma parada, prestar atenção nos recadinhos. Eu acho que essa reflexão é a maior que o livro trouxe para mim. Que às vezes é melhor a gente parar e pensar como criança. É essa que é a grande, de acordo com a última leitura que eu fiz. Talvez quando eu fizer as outras leituras que pretendo, talvez traga mais algumas coisas além dessa, mas hoje o que está marcante é isso. Que maravilha, que maravilha. O quanto que
a gente vai ao longo da vida, né? Conforme a gente vai, sei lá, não sei se bem amadurecendo, mas a gente vai envelhecendo, né? A gente acaba esquecendo de certas habilidades, certos olhares que a gente tinha quando a gente era criança e que eram tão bons e que a gente pode fazer um esforço assim de ir recuperando, né? Legal. Bia, e você? Me conta, que aprendizagens, que reflexões que essa leitura trouxe para você? Eu gostei muito daquela parte lá que o príncipezinho tá passeando ali pelos planetas, os asteroides, daí ele encontra o rei. Daí o rei vai lá e passa uma lição para ele, que a gente só pode exigir aquilo das pessoas que elas podem nos dar, que foi até que o rei usou o exemplo. Se eu pedir para todos os meus súditos, que ele no caso não tinha ninguém na verdade, mas ele pediu para que todos os súditos dele mergulhassem no mar, pulassem, eles iriam falar, nossa, que esse rei é doido. Do mesmo jeito que nós não podemos exigir que alguém faça alguma coisa pra gente, sendo que aquela coisa está acima do que ele poderia nos dar. E também não devemos fazer as coisas para as pessoas esperando algo em troca. Devemos fazer com o nosso coração. Ai, que lindo! Então essa parte foi a que mais te tocou, que você sente que mais te fez modificar alguma forma de pensar, né? Sim, exatamente, porque ali o príncipezinho e também o rei, né, eles mostram que nós não devemos depender dos outros, não devemos esperar os outros. Temos que partir de nós mesmos e ir em busca dos nossos sonhos e também ter consciência sobre o que nós pedimos aos outros. Exatamente. E você sabe que falando um pouquinho nesse tema que você tocou, a relação nossa com os outros, que também é um tema que atravessa o livro todo, né? Não é precisamente sobre a gente enquanto indivíduo, mas a gente num mundo habitado por muita gente. E como é que a gente se relaciona, né? Com essas gentes que estão ao nosso redor. Então, tem uma parte que eu gosto muito, 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 que me tocou especialmente nessa leitura que eu fiz agora, especialmente para o clube, né? Que ele diz assim... o zelo e o apreço e o cuidado que a gente tem com as pessoas aparecem nas mais mínimas coisinhas da vida. Por exemplo, Magno, se eu te convido para uma festa e eu te digo assim, querido Magno, olha, você chega na minha casa para a festa às 3 da tarde, tá? Mas desde as 2 da tarde eu já vou estar lá te esperando e, cadê o Magno? Que delícia quando ele chegar e a gente vai aproveitar muito, né? Então, esse cuidado, esse amor que aparecem nas pequenas coisinhas do cotidiano, foi o que ficou, assim, mais marcado para mim nessa leitura. É bonita essa passagem, né? E é a pura verdade, né? Quando você tem apreço por uma pessoa e a convida, você muito antes, né? Você fica ali naquela ansiedade de se preparar e preparar as coisas para aquela pessoa, né? É muito bonito, gostei. Muito bonito mesmo. Aí, pessoal, queria contar para vocês que vou deixar primeiro na tela para vocês tirarem print, né? Para quem quiser reassistir o vídeo, a gente viu só um trechinho aqui no nosso encontro. E para quem quiser ver mais, ler mais sobre o Pequeno Príncipe, deixo também uma sugestão de um site da Aliança Francesa, né? Para que vocês leiam aí um artigo, né? Sobre citações inspiradoras do livro O Pequeno Príncipe. E eu queria, antes da gente se despedir, eu queria contar que nós estamos agora encerrando assim com chave de ouro na parceria do professor Magno, da Bianca, encerrando com chave de ouro esse ciclo de leitura do Pequeno Príncipe que durou aqui um mês no nosso clube de leitura do Centro de Mídias. A partir de outubro, nós abriremos um novo ciclo com uma nova obra que será escolhida por vocês. Assim como vocês escolheram O Pequeno Príncipe, agora está nas mãos de vocês escolher a leitura que faremos em outubro. E são 3 opções muito boas, vai ficar difícil aí para vocês escolherem, mas conto que se vocês acessarem esse link que aparece aí na tela, ou se preferirem também fazer a leitura do QR Code, né, ele vai levar para uma enquete, e essa enquete vai trazer as 3 opções de leitura para o nosso clube em outubro. Olha só, professor Magno, a gente tem Alice no País das Maravilhas. Que maravilha. Que ótimo, né? O Alienista e Micrômegas. Então, são 3 possibilidades. Qualquer das possibilidades vai ser maravilhosa, né? Eu já tenho a minha eleição. Conta lá. Alice no País das Alice. Maravilhas. E você, Bia, para qual vai aí a tua torcida?
Ah, Alice também, pra combinar com a minha blusinha, o vestido dela. No último mês, a Vivi torceu para o Pequeno Príncipe e saiu o Pequeno Príncipe. Agora vamos ver se essa torcida de vocês dá certo. Eu estou torcendo bastante, que aí eu posso participar novamente. Ou será muito bem-vindo. Inclusive, eu queria, já que a gente está falando aqui dessas coisas de envolvimento com a literatura, de compartilhar aí com todo mundo que a festa do meu filho de 1 ano o tema foi o Pequeno Príncipe. Vai a dica aí para quem faz essas festas e tudo mais. Tem até a roupinha que ele usou. Vou mostrar para vocês. Que fofo. E aí vai a dica. A gente sempre tem a lembrancinha, né, Mafê, que a gente entrega. Nós entregamos um livrinho do Pequeno Príncipe de lembrancinha. Que legal. Que é uma coisa de incentivar também a leitura. Né? Só para ter ideia de quanto que eu gosto dessa obra. Quer dizer que não teria ninguém melhor do que você para estar aqui acompanhando a gente hoje. Eu fiz questão, né? Foi um grande prazer. Eu te Prazer agradeço imensamente a tua generosidade de ter compartilhado suas ideias com a gente. Eu que agradeço, Mafê. E eu agradeço também a Bia. Bia, querida, muito, muito obrigada por ter estado aqui com a gente hoje, o primeiro de vários encontros que virão. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito enriquecedora e obrigada por me fazer lembrar deste livro. Ai, linda. Com muito carinho, com muita honra, eu me despeço de vocês, mas já conto que é só um até breve, porque daqui 15 dias a gente está juntos de novo. Um grande, grande beijo, até breve.